Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro semanal, o encontro da família com Jesus, diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, que nos oferece esses momentos de muita paz e luz ao tratarmos dos ensinamentos do Cristo através do Evangelho no Lar. Um momento realmente muito importante para todos nós. Momento de nós pararmos um pouco na correria do cotidiano para pensarmos e refletirmos os ensinamentos que Jesus nos trouxe e que são indispensáveis na vivência do nosso cotidiano. Não esqueçamos o recipiente com a água que é fluidificada pelos guias espirituais durante o nosso estudo. O Evangelho no Lar, ele nos traz assim a bênção de nos reunirmos em família. Se não tivermos com quem fazer o Evangelho, façamos sozinhos fisicamente, porque espiritualmente estamos com os guias espirituais. Então, essa oportunidade de confraternização, de conexão espiritual. Para darmos início aos nossos estudos, vamos fazer a nossa leitura preparatória, que é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem hoje é a 172. Manjares. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 13. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não o fim da evolução em si mesma. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser, todavia. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas, quando não trocam aflitivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará colaboração preciosa. Valiosa e indispensável experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, a entender as necessidades do espírito imperecível. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo, que os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Ou seja, tanto o alimento material, os manjares, eles são perecíveis, assim como o próprio corpo. E aqui, a partir dessa colocação de Paulo, Emmanuel analisa o nosso posicionamento. Muitas vezes nós nos preocupamos apenas com as necessidades materiais.
as necessidades que são fundamentais para serem atendidas, porque o corpo precisa ser cuidado, mas nos esquecemos com relação ao crescimento espiritual, ao crescimento do ser que é imortal. Então ele chama a atenção aqui para isso. Às vezes nós nos preocupamos só em atendimento às necessidades, o comer, o vestir, coisas assim básicas, essenciais, e nos descuidamos do nosso crescimento espiritual. Logicamente, nós estamos na matéria, temos todo o direito de buscar qualidade de vida, mas não ficar restritos a isso. Saber que toda a nossa condição material, inclusive o corpo material, eles devem estar a serviço do nosso crescimento moral, do nosso crescimento espiritual. Fica, portanto, aqui as reflexões do Espírito Emmanuel. Vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, para que os benfeitores da vida espiritual venham a ter conosco. Nos deixar envolver pelas bênçãos que são derramadas nesse momento, com certeza, pensando em saúde, em paz. Jesus, Mestre amado e amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos em torno do vosso Evangelho, pedindo a vossa proteção, o vosso amparo, para que venhamos compreender e entender as reflexões que aqui serão realizadas, e que o estudo de hoje possa tocar os nossos corações em função da nossa transformação moral. Ajuda-nos nesse momento, assim como em todos os momentos da nossa vida, ficando conosco agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, vamos dar início ao estudo do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como o tema central estranha moral. Os itens serão de 1 a 3, o estudo será baseado no odiar os pais, é um texto evangélico. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O registro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. Prosseguindo: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Aqui o registro é de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Colocações que sempre geram um certo conflito, né? Muitas indagações. Porque como é que pode Jesus falar de odiar pai e mãe, sair da boca daquele que pregou o amor incondicional?
o amor até mesmo aos inimigos, que pregou o perdão, que nos ensina a oferecer a outra face. Quando a direita for agredida, ofereçamos a outra face. E mandou perdoar sempre, perdoar os inimigos, e nos estabeleceu o critério de que devemos fazer a todos, principalmente ao inimigo, o que desejamos que nos seja feito. Então, como compreender essas palavras de Jesus, essas orientações? Então, analisando, ou melhor dizendo, estudando as reflexões de Kardec, assim como de outros espíritos, o que é que nós podemos trazer agora para todos nós? Kardec nos diz que Jesus deve ter utilizado o verbo que não só significa odiar, mas também amar menos, não amar tanto quanto, não amar igual a outro. No dialeto siríaco, que dizem ter sido mais usado por Jesus, essa a palavra significa menos amado, não amar tanto quanto. E Kardec esclarece que algumas palavras usadas por Jesus nos evangelhos não combinam com a doutrina de amor do Mestre. Os evangelhos, eles foram escritos anos depois da crucificação. E foram escritos pelo que era dito. Mateus esteve com Jesus, João esteve com Jesus, mas Lucas já chegou depois. Escreveu baseado no que ouvia. Então a gente pode até se perguntar: será que essas palavras foram ditas por Jesus? Ou será que não foram substituídas ou mal interpretadas em suas cópias? Ou mal traduzidas, porque foram vários idiomas, né? Jesus falava no aramaico, foi escrito como? No hebraico, no grego, depois passou por latim e por aí vai. Então, será que não foram interpretadas incorretamente? A gente sabe que uma mesma palavra ela pode ter significados diferentes e até opostos em diferentes línguas. E aqui Kardec coloca que o mesmo acontecia com a língua hebraica, que era muito pobre de palavras, e algumas palavras significavam coisas diferentes. Algumas palavras, assim, a mesma palavra tinha significados diferentes. Como aqui entre a gente, a palavra manga pode ser o verbo mangar, pode ser a fruta e pode ser um detalhe de roupa. Então, o mesmo acontecia por lá. E ele dá aqui o exemplo da palavra camelo. Camelo, que para quem não sabe, acha que Jesus, ao dizer que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha, ele estava se referindo a um animal. Seria impossível. Mas é que a palavra camelo significa um cabo feito do pelo do camelo e o animal propriamente dito. Mas é necessário, como diz um espírito, é necessário aceitar os evangelhos como eles chegaram até nós, tendo todo o cuidado para interpretá-los sempre à luz dos ensinamentos de Jesus. Interpretar a palavra de Jesus no contexto geral dos seus ensinos e não isoladamente, assim como levar em consideração os costumes e as características do povo judeu daquela época. Então é necessário ter esse cuidado, essa análise de ver o que o Evangelho está dizendo, mas
com esse cuidado de interpretar sempre as palavras do Cristo. Veja bem, vamos repetir. Isso são palavras contextuais de um espírito protetor. Ele diz: aceitar os evangelhos, como eles chegaram até nós, com o cuidado de interpretar sempre as palavras do Cristo, conforme o contexto geral de seus ensinos e dos costumes e características do povo judeu daquela época. De repente, Jesus estava utilizando a palavra para que o povo pudesse alcançar, pudesse entender a mensagem que ele estava ali a transmitir. Achamos importante esse registro. Porém, não podemos, logicamente, admitir que Jesus tenha orientado a odiar o pai e a mãe, a ter uma atitude de ódio com seus familiares. Porque a sua doutrina é uma doutrina de puro amor, do amor incondicional. Então, meus amigos, Jesus, na verdade, ele estava aqui propondo que não se amasse tanto a vida terrena, a vida material. Que devemos desenvolver todo um esforço na vivência de sua moral, se preocupando com o amor a Deus, o amor a Ele, através da vivência dos seus ensinamentos. Para que não nos preocupássemos em amar demasiadamente aquilo que está envolvendo apenas a nossa vida terrena, a vida material. Ele não deu absoluta convicção, conforme as orientações da espiritualidade, que Jesus estava aqui dizendo não odiar, não é odiar pai e mãe, não é odiar família, é também e sobretudo amar a Deus. E esse amor a Deus é o amor a Ele, o amor, a vivência dos seus ensinamentos, na busca do crescimento espiritual, que é esse o crescimento espiritual que deve ser a nossa grande meta de vida. E deve estar acima de qualquer implicação material, de qualquer domínio de um sobre o outro. Porque é a tal coisa, cada um tem a responsabilidade perante Deus de desenvolver-se para alcançar o determinismo divino de ser perfeito e feliz, de ser sábio e amoroso. É esse o sentido das palavras de Jesus. Não esqueçamos disso. Não podemos dizer, isso é muito difícil de entender. Ou então dizer, não, eu não tenho que me dedicar tanto a meu pai e a minha mãe. Jesus já ensinou, pelo amor de Deus, não entendamos assim. Tenhamos sempre em mente que o Evangelho ele foi escrito muito tempo depois, que as palavras da época de Jesus podiam ter um outro significado nesse dialeto que Jesus falava, né, o dialeto siríaco, e como o próprio Kardec aqui, a gente encontra exatamente aquele nos dizendo que esse dialeto era o que predominava nas falas de Jesus e que nele, a palavra que ele usou e que foi traduzido como odiar, significa menos amado, não amar tanto quanto. Então não podemos, reforçamos aqui, amar pai, mãe, a família, tanto quanto se ama o próprio Cristo e Deus. E esse é o amor
maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja o que Jesus nos ensinou lá atrás, que nós já vimos aqui. O amor ao próximo como a si mesmo. O amor a Deus vem em primeiro lugar, está acima de nós mesmos e das demais pessoas. Então, não é fácil compreender. Não é fácil, particularmente só vim compreender depois que eu me tornei espírita, que passei a ler os livros da codificação. Ficava sem saber compreender, sem saber como Jesus podia ter dito isso, né? Mas, sendo o entendimento, o aceite e a vontade dessa vivência, que é a vivência de buscar o crescimento espiritual, quer dizer, é uma opção individual, é uma opção de cada um. Nada e nem ninguém deve pedir essa nossa decisão de buscar o crescimento espiritual. Mesmo que os familiares a quem se ame sejam contrários à nossa decisão, à nossa resolução de buscar o crescimento espiritual, nós não devemos desprezar, menosprezar. A opção, a resolução de buscar o crescimento espiritual, de buscar a transformação íntima, de buscar a vivência dos valores enobrecidos é uma decisão de cada um, o livre-arbítrio de cada um. Porque cada um é responsável pelo seu desenvolvimento espiritual. A gente ama a todos, mas não podemos por eles, com a desculpa de contrariá-los, deixar de lado todo esse esforço, todo esse trabalho. Então, o Espírito, acho que é Emmanuel, diz: se o esforço da vivência cristã for fruto do raciocínio e do sentimento, saberemos viver esses princípios espirituais, não se indispondo com os familiares, mas demonstrando por suas ações o quanto esses princípios são superiores aos demais. Ou seja, o testemunho. Nós vamos demonstrar pelas nossas ações que os princípios de crescimento espiritual, eles são realmente os verdadeiros, eles são superiores a outros princípios que erradamente, de uma forma equivocada, nós elegemos. Dizem que Barnabé, que foi discípulo de Paulo, ele enfrentava muitos obstáculos familiares, né? Quando ele chegava em casa, quando ele vinha das reuniões, sempre tinha assim, algum constrangimento pelos posicionamentos dos familiares, e ele terminava discutindo, tentando convencê-los de que ele estava no caminho certo, até o momento em que ele deixou de ir para o confronto e silenciava, e assim chamou a atenção da família, a sua mudança, o seu testemunho através do seu posicionamento. Então, meus amigos, que a gente possa compreender essas palavras do Cristo. Podemos, inclusive, durante a semana, pesquisar, aprofundar o que aqui foi dito. Então, chegou a hora das nossas rogativas. Vamos pensar em saúde, paz, esperança, levar nossos corações, nossa mente ao alto. Senhor Deus Pai Criador,
Rogamos pela paz, pelo entendimento entre as nações, pelos governantes para que possam agir pela justiça social, pelo movimento espírita, pela sua coesão e fortalecimento. Rogamos por todas as famílias para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares levando harmonia. Pelo entendimento junto daqueles que não sintonizam conosco. Pela saúde, pela recuperação de familiares, parentes, amigos e todos aqueles que se encontram enfermos. Pelos nossos inimigos desencarnados que ainda desejam vingança, para que a luz do Cristo transforme os seus corações. Por cada um de nós, por nossos familiares, pela paz, pelo entendimento, pela nossa saúde, pelo fortalecimento, renovação das nossas forças, para que fiquemos empenhados em nosso crescimento espiritual. Façamos agora breve silêncio para que cada um possa apresentar suas rogativas específicas. Nosso Pai que estás em toda parte, glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, da maldade que ainda existe em nós mesmos, para que venha reinar a paz, o entendimento, o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia, e que possamos aqui estar no próximo domingo. Até breve.